Olá! Oi, minha querida! Sinta-se assim abraçada, beijada, ainda que virtualmente. Uma Você alegria, uma também! alegria ter você aqui. Esse diálogo estava amarrado, mas saiu. Estava amarrado, mas a gente conseguiu desatar todos os nós e hoje ele está É porque ele acontecendo. vai ser muito bom. É isso aí! Ai, Silvia, querida, inicialmente, seja Ai, muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado da música selecionada para acolhê-la. E você quero. não vai nem acreditar Me que foi a música conte. que eu escolhi, para falar sobre no Olha final. que maravilha! Então vamos. A comunicação tem uma expressão que é fechar com chave de ouro, que é uma expressão da poesia. E diz que fechar com chave de ouro é quando você consegue, no final de um poema, no final de uma apresentação, fazer um gancho com o início. E aí dar uma ideia cíclica. Então, amiga, vamos fechar com chave de ouro. Né? Com certeza. Vamos alinhar tudo aí. Pois bem, se apresente pra gente, fala um pouquinho quem é a Silvia Queiroz, até porque a nossa audiência aqui ainda não a conhece. Sim. Primeiramente, quero agradecer demais por estar aqui com. Ai, que caneca linda! Amiga, Essa personalizada, mulher diálogos, ó, tá pensando o quê? fantástica, viu? Que coisa chique, pessoal. Ela e o Jô, assim, ó. Primeiramente, te agradecer, Évila, dizer que é uma alegria enorme estar aqui contigo, uma satisfação de verdade. Estava vendo você falar ali do poder do óbvio, né? Que nos conectou. E naquele livro ali, eu falo a respeito, no meu capítulo, eu falo a respeito dos processos de comunicação, dos filtros perceptivos, né, na comunicação, a importância que essa dimensão tem e que muitas vezes a gente nem se dá conta que ela existe, né? Você estava falando antes aí do Rio Grande do Sul, aqui toda encasacada e com o ar-condicionado ligado aqui na calefação, porque estamos com um friozinho muito agradável hoje aqui no sul. Ixi. Mas o sotaque não nega, né? Que eu tenho Delicioso esse o sotaque. pezinho aí no Nordeste. Eu sou pernambucana de nascença, me formei em Recife, em Pernambuco, depois morei em Salvador, inclusive na Bahia, onde eu fiz a minha primeira pós-graduação em perícia e diagnóstico psicológico na Fundação Rui Barbosa, na Faculdade Rui Barbosa. Hoje eu acho que ela tem até um outro nome, né? Acho que ela foi comprada por alguma instituição internacional. E depois de quase 4 anos morando aí em Salvador, eu me mudei aqui para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde estou com minha família já há 17 anos. E aqui continuei minhas formações, fiz mais 2 pós-graduações, o meu mestrado, a formação em coaching também, mentoria. Então, o currículo, eu vou ficar aqui falando de currículo, eu não gosto muito disso, fico meio tímida, na verdade, de ficar falando de currículo. É mãe, é profissional Sou liberal, mãe, é casada, é dona de casa, enfim, gente, é a mulher moderna mesmo. meu bebê já tem 23 Ai, anos, que lindo. Isso é é o meu muito bom. xodó, meu querido. Uhum. Amiga, e uma coisa que eu sei que é da sua expertise, você acaba, por conta da sua atuação, lidando muito com o segmento corporativo. Ou seja, chega ao seu consultório muitas pessoas, né, que exercem cargos altos, cargos de liderança, cargos de chefia, né, dentro de instituições. E o que você percebe, se é que há algo meio que comum a todos eles, associado à questão das emoções, da gestão das emoções? Você avalia que eles têm um maior equilíbrio, um menor equilíbrio? Como é que você faz esse cenário em relação a essa construção entre emoções e carreira? Olha só, Évila, é uma pergunta muito interessante.
o que é que eu vejo, né, que chega muito para mim realmente, e não só quando vindo para a clínica, né, para tratar de questões às vezes até já num nível de transtorno, né, de adoecimento, mas também nas minhas palestras, né, enfim, em outros momentos em que eu estou no meio corporativo, eu escuto muito isso, né. Eu acho que uma das maiores queixas é a questão da pressão sentida dentro do ambiente corporativo e, como consequência disso, um estresse muito elevado, né? Alguns chegando até no ponto já de um burnout da vida, que é a síndrome do esgotamento psíquico em função das funções laborais, outros às vezes com depressão, muitos com ansiedade, né, transtornos de ansiedade. Se você for olhar hoje no meio corporativo, é muito comum o uso de substância psicoativa, né, de medicação psiquiátrica, obviamente no sentido de dar conta da vida como um todo, né? Você vai procurar a ajuda de um profissional de psicologia, raramente você vem com aquela queixa inicial, e pode ser, por exemplo, o ambiente de trabalho, mas depois outras questões surgem, né? Mas, com certeza, o ambiente corporativo, eu digo sem medo de errar, que ele tem adoecido pessoas, ele tem provocado esse adoecimento, né? Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ano passado, mostrou aí, diante dos seus estudos, que o Brasil foi considerado, então, a partir das pesquisas, o país mais ansioso do mundo, e a nossa capital, na verdade, não a nossa capital federal, né, mas São Paulo, capital, foi considerado o estado mais ansioso do Brasil e, portanto, é o mais ansioso do mundo, né? Imagine aí. Então, são pessoas que estão trabalhando, que estão exercendo suas funções, mas que realmente muito sobrecarregadas, o pessoal da área de TI, por exemplo, que é muito mais da razão, né, do raciocínio lógico, sofre muito com as questões emocionais e, por vezes, não se dá conta, justamente por conta desse modelo, né, cerebral, trabalhar mais com a razão, né, e não se dar tanto conta das emoções. Mas são pessoas também que têm sofrido bastante, justamente porque digamos, é uma área que eles não priorizam, mas não é por maldade, não é porque as pessoas não se dão conta mesmo, né? Uhum. Às vezes a pessoa é muito sensível, é muito emocional e mesmo assim não se dá conta de que existe essa vida psíquica e que a gente precisa prestar atenção nela, né? Que dirá uma pessoa que puxa mais pela razão. Perfeito. Não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Neste livro, que nós duas, né, somos coautoras, eu já abordo a questão da comunicação não violenta. E é interessante que o Marshall Rosenberg, ele fala que nós, seres humanos, nós somos movidos essencialmente pelas mesmas necessidades. A mesma necessidade que um colaborador, não aqui querendo estabelecer hierarquia entre eles, ou que um é melhor do que o outro, mas é a ideia de uniformizar todos na condição, na única condição que nos iguala, que é a condição humana. Que é essa, sim, a condição que nós devemos, né, priorizar. Então, independente do cargo que a pessoa ocupa, independente do que ela é, independente da escolha que ela fez, o fato de ela ser humano, ela guarda em si necessidades comuns. Então, se você perguntar para um operário, digamos assim, quais são as necessidades deles, vão ser as mesmas. O que ele quer, o que ele espera, vão ser as mesmas de um grande CEO, de um grande executivo, de um presidente de um conselho, de uma SA. Né? Então, a ideia é que não há uma distinção dessa condição humana, das nossas necessidades. E aí ele se questionou, mas se nossas necessidades, elas são próximas, se essas nossas necessidades nos unem nessa condição, por que tem tanto conflito? E aí ele fez uma analogia, Silvia, entre a guerra, porque a guerra é um conflito declarado, e o ambiente corporativo. Dentro da pesquisa que ele realizou, ele chegou à conclusão
que existe mais violência no ambiente corporativo que em uma guerra. Porque na guerra, a violência ela é declarada, ela é temporária, enquanto que no ambiente corporativo ela é velada e ela é ad eternum. Ou seja, ela não tem um limite para acabar. E aí vem essa reflexão, por que que nós somos tão violentos nesse ambiente? E a violência acaba afetando exatamente o quê? E o ambiente corporativo é uma violência emocional. Não é uma violência necessariamente física, é uma violência emocional. E aí vem um termo que é relativamente novo. Hoje até que popularizou, mas ele até pouco tempo não existia, que era o assédio moral, as indenizações em virtude, né, de tratamentos abusivos em relação a líderes e liderados. Eu também que advogo, eu falo, gente, o que tem de líder adoecendo sua equipe exatamente por conta dessa debilidade de gerir as emoções. E aí eu te pergunto, existe um método, existe uma técnica, existe uma forma de nós fazermos essa gestão de uma maneira eficiente, progressiva? Fala pra gente, Silvia. Olha só, eu penso que para a gente fazer o gerenciamento das nossas emoções, a gente precisa de um princípio, um pressuposto básico, que é a questão do autoconhecimento, né? O Carl Rogers, ele dizia que um dos grandes paradoxos que ele via na humanidade era que quando nós nos conhecemos, aí é que nós então mudamos, né? Ou seja, parece que, mas se eu me conheço, para que eu vou mudar? Se eu já sou assim? Não, mas às vezes é porque você é assim da maneira errada, né? Sim. E é muito interessante essa questão, porque o Daniel Goleman, né? Hoje a gente ouve muito falar da questão da inteligência emocional. Aí se coloca o aspecto da comunicação, o aspecto da empatia, o aspecto do relacionamento interpessoal como muito importantes, e de fato o relacionamento interpessoal é muito importante no meio corporativo e em qualquer outro lugar onde nós estejamos. Mas o pressuposto básico do Daniel Goleman às vezes é esquecido, né? Ele dizia que para você poder ir para qualquer outro pilar da inteligência emocional, a gente precisa primeiro colocar foco no autoconhecimento. Perfeito. Você precisa se conhecer. O que eu vejo é que tanto líderes como liderados, eles às vezes não têm conhecimento de quem eles são. Eles não têm do próprio perfil psicológico. Por exemplo, você sabia, Évila, que o estresse, ele tem 3 formas de se manifestar nas pessoas, né? Tem pessoas que vão se estressar pelo viés fisiológico. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma apresentação para fazer da dor de barriga, né? Ou seja, o corpo é que vai manifestar esse estresse. Tem aquelas pessoas que fazem o estresse pelo viés psicológico. É aquela pessoa que, por exemplo, tem a tal da apresentação para fazer, fica tão ansiosa, não consegue dormir e sente uma angústia. Essa pessoa usa o caminho psicológico. E tem aquelas pessoas que, coitadinhas, fazem o caminho psicofisiológico, que é aquelas pessoas que têm a dor de barriga e têm a ansiedade. Coitadas. Né? São as pobres, né? Tem que rezar muito por elas. Então, tu imagina uma pessoa que, enquanto a gente está falando aqui, talvez alguns dos nossos telespectadores possam pensar, putz, mas pior, eu acho que eu faço esse caminho aí, né? Ou 1, ou 2, ou 3. Você vai se identificar, só que alguém falando para você, fica fácil você perceber. Mas no dia a dia, você está lá tendo dor de barriga e às vezes você nem associa isso com o estresse que você está passando. Você acha que você fica pensando, mas o que foi que eu comi? Mas tudo que eu comi, todo mundo comeu, né? Você fica tentando racionalizar, justificar, quando na verdade aquilo é uma manifestação do estresse no seu organismo. Então, veja, se conhecer é o primeiro passo. Você precisa ter esse autoconhecimento. E não é só conhecer, por exemplo, né? Qual é o caminho que eu faço no estresse. Uma pessoa que tem tendência
tendência, por exemplo, a ter depressão, se você é uma pessoa que tem tendência a ter ansiedade, você tem que conhecer sua história para você poder compreender. Por que você falou aí dos líderes, né? Tóxicos, eu costumo dizer que eles são gestorpatas, gestores psicopatas, né? Adorei! Eu chamo de gestor. Eu chamo de gestorpata. Por quê? Agora, vamos imaginar. Geralmente a gente olha um gestorpata e a gente pensa assim, nossa, esse cara, meu Deus, coisa chata, vontade de matar. Mas, minha gente, esse cara tem uma história, né? A história dele fez ele ser assim, né? Ou talvez as tendências. Por isso que quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de coisas mais profundas, né? Às vezes a gente associa erroneamente autoconhecimento com saber, por exemplo, quais são as nossas crenças limitantes. Crenças limitantes é um pedaço do seu autoconhecimento, e elas existem mesmo. Sim. E elas, inclusive, formatam o seu pensamento, elas formatam quem você é. O Freud dizia, né? O pensamento é um ensaio da ação. Então, se você pensa da forma A, da forma B, da forma C, você vai se comportar da forma A, da forma B, da forma C. Com certeza, as crenças, a forma como nós pensamos as coisas, interfere. Mas, de novo, é uma questão de você conhecer quantas pessoas têm crenças limitantes e não se dão conta, não têm consciência que tem essa crença limitante. E não é só também você ter consciência. Você vai lá, você está numa palestra e você escuta alguém falar uma crença limitante com relação a dinheiro. Ah, porque sua mãe dizia que dinheiro é sujo. Menino, não pegue em dinheiro que dinheiro é sujo. E você associou que dinheiro é sujo. Ok, isso pode ser verdade. Mas não é só eu tomar consciência disso. Eu tenho que entender como é que eu estou botando isso em prática na minha vida. E se eu estou botando. Né? Então, cara, o autoconhecimento é o pilar, é a base. Você tem que ter... Eu sou muito, muito, muito suspeita para falar o que eu vou dizer agora. Sim. Mas eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Quando eu estava na faculdade... E não sou psicóloga. Cara, quando eu estava na faculdade, a professora falava de psicanálise. Eu tive uma professora fantástica de psicanálise, a Maria Tereza Padilha. Sim. E ela falava as teorias de Freud, né? E eu dizia, meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que tomar um banho disso aí em mim, porque como é que eu nunca pensei nisso? E, sabe, eu pensava muito naquela época, que privilégio que eu tô tendo de saber que é assim que a gente funciona. Poxa, é mesmo. Entende? Eu pensava, juro que eu pensava, eu não estou falando isso rasgando cedo aqui não, estou falando a verdade, porque é um fato. A nossa vida psíquica, você acreditando ou não, acontece na sua cabeça. Sim. Se você der ouvidos a ela, né, se você acreditar que ela tem um impacto imenso na sua fisiologia, nas suas ações, em quem você é e como você é, sim. Então, com certeza você vai passar melhor, Perfeito, entende? Perfeito. Inclusive pelo ambiente corporativo. Exatamente. Só vou falar aqui algumas coisas e depois eu faço um comentário sobre essa sua fala que foi maravilhosa. Algumas pessoas, infelizmente, pessoas confundem bondade com fraqueza. Quando a gente estava falando, né, da questão da liderança. A Aurélia falou, não está sendo fácil. Depois ela disse, a Silvia Queiroz é ótima, concordo plenamente. A Leonardo falando, a psicologia é encantadora, acho fascinante. Também acho super fascinante. A psicologia, acabei me aproximando muito por conta da comunicação. E tenho muito respeito. Eu achei engraçada a Sofia. A Sofia disse assim, verdade, o intestino é o cemitério das tensões humanas, pode acreditar. O estômago, né, é considerado um segundo cérebro. É ele que acaba... O intestino, melhor dizendo. O intestino é considerado o segundo cérebro. Aliás, Évila, não sei se, né, o pessoal sabe, mas a primeira grande produção de neurotransmissão que acontece no nosso organismo é no intestino. Então, pessoas, às vezes, se levam para uma depressão porque comem mal e tratam mal os seus intestinos.
Aí, tá vendo? Então, assim, tem tudo, tá tudo associado. Afinal, somos um sistema, né, amiga? A gente não pode esquecer disso. A gente é um sistema integrado, então tudo interfere e gera impacto uma nas outras. A questão, Leonardo falou a questão dos valores, a Sofia gostou da expressão gestopata, né? Eu também gostei. A Andresa falou aqui, o mundo precisa de terapia, eu concordo plenamente. Conheça-te a ti mesmo, sim, certeza. Terapia é o amor próprio, problema todos têm. Terapia faz com que a gente transmute, né, e resolva, acredito, ou resolva nossos problemas. A Eliana falando, eu tive falta de ar por muito tempo na infância, até descobrir que era algo associado à psicologia ou algo psicológico, ou que tinha efeito raiz psicológica. É por aí. E tem uma coisa na sua fala, amiga, que é super importante. Eu acho que assim, tanta gente falando de autoconhecimento, que acabou realmente parando já sabe, num senso comum, e que as pessoas elas falam, mas elas não fazem o mergulho. Porque esse mergulho para si, ele é doloroso pra caramba. Quem se preocupa realmente em se autoconhecer, em se aperfeiçoar, sabe aquele comprometimento? Eu vou melhorar, eu vou crescer como ser humano, independente aí da questão de carreira, quando a gente coloca, a gente é colocado à prova. Eu falo isso com a CNV. Uhum. Parece que quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu sou desafiada a colocar em prática para poder ver se realmente não é só discurso bonito ou se de fato eu estou absorvendo aquilo. E realmente edifica, né? Por quê? Quando você fala do autoconhecimento, é uma coisa que muita gente já me ouviu falar por aqui. A gente, dentro da CNV, tem que saber nomear nossos sentimentos. E aí você precisa conhecer. E é tão difícil, Silvia, porque tem pessoas que não sabem nem o nome dos sentimentos. A gente foi tão deseducado, digamos assim, emocionalmente. Isso está tão longe da nossa realidade, até realidade de programa mesmo, dentro de um programa de educacional. Isso é uma realidade tão, tão longe e distante. É uma preocupação de saber teorema de Pitágoras, qual é a soma dos ângulos de um triângulo retângulo, do quadrado do cateto, o cateto da hipotenusa, que eu falo, oh, meu Deus do céu, onde é que eu vou aplicar isso mesmo, gente? E aí esquece de desenvolver competências que vão ser fundamentais, não para o êxito profissional. O êxito profissional é consequência, mas para o êxito no sentido de construção humana. Porque se a gente melhora o indivíduo, a gente melhora todo o círculo dele, a gente melhora a família, a sociedade e assim sucessivamente. Então, se o indivíduo está doente em qualquer aspecto, ele acaba realmente adoecendo todo o meio em que ele está inserido. Um educador, eu que sou professora, que sou apaixonada, um educador que não tem inteligência emocional, que tem uma comunicação extremamente tóxica e agressiva, ou seja, violenta, ele adoece a sala inteira. Os alunos já chegam para a aula armados. Os colegas já também já se sentem meio invadidos. E é uma pessoa que acaba realmente repelindo os outros. Então, veja como é importante... Se torna professor pata. Pronto, agora a gente vai criar agora. Eu tenho uma amiga que eu gosto, que tem pessoas assim, inclusive eu falo isso no livro, que tem pessoas assim que falam, eu falo a verdade, dou a quem doer, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou autêntico, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto. Aí eu falo, olha, você pode falar o que você sente, perfeito, você pode falar o que você acredita, ótimo, ninguém aqui vai cercear a sua liberdade de expressão. Agora, sincericídio, aí já é demais. Porque tem pessoas que são sinceras no nível tal que cometem homicídios de relacionamentos.
vou falar o que eu quero falar, pouco me importa qual o efeito que isso vai ter no outro, né? E aí, se eu tenho uma posição hierárquica, né? Se eu sou quem manda e você que obedece, aí é que eu posso falar mesmo, pouco me importa o que você sente ou qual o impacto. E com isso, a gente vai criando filhos assim, a gente vai criando estudantes assim, a gente vai criando profissionais assim, e gira, né? E a gente não pode esquecer que estamos realmente em um sistema. Eu gosto sempre de pensar nisso. Que a sua ação, ela pode repercutir, pode ou vai repercutir de alguma sorte em seu meio, e aí o que vai, volta. Então é bom ter muita sabedoria. E, ó, Silvia, eu quero depois fazer um gancho, porque, ó, gente, Silvia é uma amiga. Só que é massa você ter amiga psicóloga, porque a gente liga, desabafa e ainda recebe orientações. E eu nesse período, né, eu vivi uma forte crise de ansiedade, até porque é muita demanda, muita coisa. E eu acredito que isso que eu vivi de falta de sono, acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, uma compulsão alimentar, eu já tenho, né? Isso aí já me acompanha desde a infância, já não é novidade. Mas ela aumentada, como se a comida trouxesse o alento, uma dificuldade de concentração. Então, isso eu experimentei. E possa ser que tenham pessoas aqui nessa audiência que também estejam experimentando ou tenham experimentado. E eu amei algumas orientações que a Silvia passou, que foram assim, cruciais. Então, amiga, compartilhe agora geral, né? Algumas orientações que você falou para mim, mas que eu acredito que pode ajudar tanta gente nesse momento que nós estamos passando. Olha só, falar de orientações gerais, assim, de emoções é muito amplo, né? Uhum. Mas eu posso falar de 2 pontos importantes, por exemplo, né? A ansiedade, que foi esse aspecto que você falou, que você passou, inclusive, e a depressão. São dois transtornos, né, muito importantes que eu tenho nesse tempo aí de Covid acompanhado as pessoas e tenho visto que, digamos assim, já era meio que natural, né? As pessoas... Opa! Oi, amiga, tô aqui. Que susto! Eu digo, opa, fiquei sozinha aqui no negócio. De jeito nenhum, nunca. Instagram não me leva a minha amiga, Instagram. Não. Então, as pessoas já como esses dados aí da Organização Mundial de Saúde, né, que mostram que o número de ansiosos e depressivos no mundo só tem aumentado, né, fala-se da doença do século, etc. Eu acho que tem alguns aspectos importantes sobre a ansiedade e sobre a depressão que todo mundo deveria conhecer. Sobre a ansiedade. Ansiedade tem 2 coisas que são importantes. Primeiro, que ela é natural nossa. Nós somos seres que temos momentos de ansiedade. Só que nós fomos feitos, a nossa ansiedade foi feita para perigos reais, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, isso aqui é uma cobra, está perto de mim, eu fico ansiosa. Por que eu fico ansiosa? Meu organismo vai adrenalizar, eu vou sair correndo, eu vou tacar a pedra na cobra, alguma coisa, né? Eu vou agir. Picar o pau, botar ela para dar uma carreira. Na cobra. Mas por quê? Porque eu preciso me livrar daquele fato, daquele animal peçonhento que está ali na minha frente. O problema da ansiedade patológica é quando a gente começa a criar cobra onde não existe. Ou a gente começa a ver cobra onde não existe. No ambiente corporativo acontece, por exemplo, do pessoal começar no domingo de noite a imaginar, meu Deus, amanhã vou encontrar o gestor pata. E aí, quando você entra nessa de já ficar pensando no sofrimento que o gestor pata, né, vai lhe causar amanhã, você começa a sofrer com uma cobra que não existe ainda. Pode ser que amanhã a tela exista, mas hoje não existe.
Então, aí é quando... Porque nesse momento que você imagina o sofrimento, o seu organismo adrenaliza da mesma forma. Perfeito. Então, assim como se você estivesse na frente de uma cobra, o seu organismo vai lhe fazer uma enxurrada de veneno, porque a adrenalina, ela é muito boa, mas já viram o que acontece com as pessoas depois que passa o surto de adrenalina? Né? Depois que o cara, um assalto, não sei o quê, a pessoa reagiu, saiu correndo, cara, não sei como eu encontrei forças nas pernas para correr daquele jeito. Quando tu para, o que acontece com tuas pernas? Fraquejam, tu começa a ter tremelique. Por quê? Porque a adrenalina, essa lançada em nós, ela é uma espécie de veneno, ela é feita para aquele momento necessário. Quando você se adrenaliza sem necessidade, com as cobras imaginárias, você está se envenenando. Aí seu organismo está se tensionando e você nem distensiona. Você só fica, né, cada vez mais adrenalizado. Aí você não dorme, uma série de coisas. Então, qual é a grande questão nisso tudo? Controle do pensamento. Precisa pensar no aqui e no agora. Pessoas que sofrem também de ansiedade de desempenho, né? De querer fazer mais e melhor, né? O Freud dizia assim, ó, nós seríamos muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Show! Né? Show! Ele já dizia isso lá atrás. Sabe aquela história do antes feito que perfeito? Sim. Então, controle do pensamento no sentido de você não ficar pensando no amanhã. Sim. Amanhã é amanhã. No máximo, pense em uma estratégia para o amanhã e ponto final. Sim. Vá assistir televisão, vá descansar seu corpo, vá dormir bem para você poder encontrar o gestor pata no outro dia bem, inclusive para saber lidar com ele. E precisa acontecer, precisa tirar nota 10 sempre, né? Gente, antes feito que perfeito. Façam o seu melhor, sim, mas controle o seu pensamento nessa coisa de querer fazer a excelência. Que excelência é essa? Eu vou dizer assim, ó, o trabalho mais excelente do mundo, se você for revisar ele... Hã? Eu tô falando, o trabalho de excelência é feito, pelo menos, né? Não, vamos lá. O mais excelente, visitar ele, você sempre vai conseguir acrescentar alguma coisa. Então, ele não era excelente. Sim ou não? Sim, concordo. Mas a gente quer ficar nesse acréscimo do acréscimo do acréscimo do acréscimo. Gente, chega um ponto que chega. Entende? Bota aquele... Olá, minha super fã Edith Escota. Eu sou muito assim, Edith. Vamos ter que conversar. Edith, somos assim, ó. Bata aqui, ó. High five para você. Então, precisamos ter esse controle de pensamento, né? Para que a ansiedade seja controlada. E com relação à depressão, essa eu tenho um amorzinho de falar sobre, porque ela é mais perigosa, no sentido de que ela pode levar as pessoas para um estado muito pior, inclusive a ponto de chegar no suicídio, né? Os índices de suicídio são alarmantes no nosso país. Sim. Isso não é divulgado por questão de saúde pública, né? E de controle, mas não quer dizer que a gente que é da área de saúde não saiba. Então, são índices alarmantes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 4 cidades que são as top campeãs de suicídio no Brasil inteiro. Então, qual é que é o perigo da depressão? Primeiro, se desconsiderar ela. E segundo, desconhecê-la, né? Eu adoro quando eu tenho a oportunidade, te agradeço de verdade, Évila, por essa oportunidade de estar aqui falando o seguinte, gente, a depressão, ela é uma doença muito sutil, porque ela se mascara. Ela é uma doença cujos sintomas, se você tiver, por exemplo, uma dor de dente, tá lá com aquele dente, o mesmo dente, né, pinicando ali, você identifica, você chega pro dentista e você diz, ó, tá doendo é aqui, correto? A depressão, ela tem muitos sintomas e esses sintomas, eles se alternam. Não é, por exemplo, insônia, sei lá, falta de libido, ou, né, taquicardia. Falta de ar.
uma hora ou um dia você fica muito triste. E às vezes não, hein? Também tem isso. Tem gente que acha que depressão é só quando tem tristeza. Às vezes não. Um dia você está muito triste, o outro dia você sente uma angústia difusa. Você não sabe o que é, mas é um negócio, um estranhamento. No outro dia você não dorme bem. Aí no quarto dia não acontece nada. Você está, ó, de bem com a vida. No quinto dia, aí você tem um pouco de perda de apetite e também volta aquela angústia. Então, eles vão se alternando e vão mascarando essa condição de você identificar, nossa, eu estou sentindo isso porque é uma depressão. Isso faz com que as pessoas demorem muito tempo para procurar ajuda. E aí, às vezes, quando chega num nível mais sério, já é, por vezes, até tarde, né? Então, identificar os sintomas da depressão, conhecer, saber como é que eles funcionam, saber se você tem tendência na sua família, seu pai, sua mãe, seus avós. Tem muito, às vezes a depressão ela pula uma geração. Então, identificar e, mais uma vez, se conhecer. Se você tiver qualquer tipo de estranhamento, né? Você, por exemplo, naquele dia que você me ligou porque você estava se estranhando. Perfeito. Correto? Foi isso mesmo. Então, tem um estranhamento, você se vê diferente de quem você normalmente é, não tarde a procurar ajuda. Isso é muito importante. E é sempre bom, eu sei que existem amigos que são muito próximos, pessoas com que a gente confia, existem líderes espirituais, assim, pessoas com que a gente tem, né, uma relação de respeito, de, né, admiração. Mas nessas horas, procure realmente especialistas. Nessas horas, o psicólogo é de verdade o profissional que pode te ajudar. Eu acredito muito nisso. É bom a gente desabafar, a gente compartilhar, claro, é super importante. Mas na hora de ter um direcionamento, aí, amiga, eu rasgo seda para você mesmo. É muito importante. Exatamente porque o psicólogo, ele tem, é que nem assim, olha, eu gosto muito de direito, entendo tudo, leio tudo, olha, estou super antenada, tenho assim assinatura, né, de newsletter jurídico, adoro, bacana, sou quase um rábula, né, beleza, mas que na hora de ingressar com uma demanda, você vai ter que buscar realmente um profissional. Então, assim, por mais que tenham pessoas com uma sabedoria, que tenham uma abertura, nada substitui a capacidade de um profissional de, né, orientar. A Aurélia está falando aqui, a Andresa falou, meu Deus, ela me descreveu. Exatamente. É por aí. Pessoas que têm esse perfil de perfeccionismo, de alta performance, normalmente são pessoas que sofrem dessa síndrome do desempenho. Aprendi com a Silvia. E o Léo falou assim, tá aí um assunto, quando você começou a falar de depressão, que eu não entendo e gostaria de entender melhor. Então, Léo, passar a seguir a Silvia Queiroz _oficial. Lá ela compartilha muito conteúdo, ela faz lives semanais, né? Ela fala muito sobre isso, e aí você com certeza vai se abastecer. Com essa mulher aí, pode colar. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, que coisa boa. Estar rodeado de pessoas mais ou menos assim, eu acredito que ela quis dizer assim, ó, estar rodeado de pessoas, mas mesmo assim se sentir sozinho o tempo todo, pode ser um sintoma? Muito bem, muito, muito boa. Essa é uma questão, sentir solidão em meio à multidão. É um sintoma muito comum quando se tem um estado depressivo, né? Não quer dizer que todo mundo que sente solidão, mesmo estando acompanhado, está depressivo. Pelo amor de Deus, vamos botar os pingos nos is. Sim. Mas se isso vem acompanhado de outros sentimentos, sim, pode ser um sintoma depressivo. A solitude, que é diferente da solidão, a solidão é exatamente isso, é você se sentir só, mesmo estando acompanhado.
A solitude é quando você fica só e você fica ok, porque você está sozinha, é você com você mesmo. E é fantástico, deveria ser maravilhoso para todas as pessoas. Poder ter um tempo consigo para poder colocar a caixa para funcionar, né, por assim dizer, para ter esse espaço de autoconhecimento. É muito importante. Então, a solitude, ela é fundamental para o autoconhecimento, muitas vezes. Você ter aquele momento de ócio criativo sozinho, de entender a você mesmo, de inclusive responder coisas que você não quer dizer para outras pessoas, mas você tem que ouvir, nem que seja de você, você tem que ouvir. Perfeito. E a solidão, como você se sente, né? Quando você às vezes até não lida muito bem com a solitude, é possível e é provável que você vá sentir mais solidão, porque você vai tentar, inclusive, trazer pessoas para preencher um vazio que é seu. Perfeito. E não vai acontecer. Perfeito. E a gente também, Silvia, é bem interessante você falar isso, que eu lembrei da casa, da minha casa, né? Eu lembrei assim do meu mundinho. É tão importante a gente respeitar o outro nesse sentido, porque tem pessoas, gente, que não é que ela não queira a sua companhia, não é que ela... É porque ela precisa desse espaço. Ela precisa, Sim. né? E tem pessoas assim no nosso ambiente de trabalho. Então, tem pessoas assim na nossa família e que são meio que rotulados. Então, a rotularização, ela não faz bem. Por quê? Porque quando você rotulariza, isso é um ato de violência. Ai, fulano é esquisito. Ele não é esquisito, ele apenas gosta, né? Um pouco dessa solitude, um pouco mais do que os outros. Tem pessoas que não, tem pessoas que estão em casa, ela liga a TV, ela liga o rádio ao mesmo tempo, porque ela não suporta sequer o silêncio, ela precisa estar ouvindo. Já tem pessoas que a pessoa aqui, eu fico às vezes no hotel, sei lá, 5, 6 dias, quando eu vou fazer essas viagens assim para São Paulo, né, para Recife ou até para Salvador e tal. Eu não ligo a TV porque para mim ela é um enfeite ali. E, pelo contrário, eu gosto daquele silêncio, ficar batendo papo comigo mesma. E aí eu lembrei que vai ficar salva, tá, Camila? A Camila tá perguntando. Eu lembrei de meu esposo. Então, a gente sempre teve um espaço aqui em casa que era um espaço meio que isolado da casa. Hoje é esse espaço aqui. É uma biblioteca e tem um outro espaço que é o nosso escritório, onde a gente fica, né, trabalhando. E agora na quarentena foi ótimo, porque ele é isolado da casa. Então, os meninos, eles têm a ideia de que existe realmente uma barreira, que papai e mamãe estão trabalhando. E aí, quando a gente sobe, é uma festa. Mamãe chegou, papai chegou. Gente, maravilha. E aí, que legal. Nós mulheres, a gente tem disso, né? A gente tem da comunicação. A gente gosta de conversar, né? A gente tem essa característica muito forte. E eu entendi que quando meu esposo ele chegava e que ele descia para o nosso escritório e que ele pegava o violão para tocar e ficar dedilhando e ficava meia hora nos mesmos acordes, não era momento para eu encostar. Não era um momento para eu... Mas até eu entender isso, até ciúme do violão eu tinha. Como assim? Pobre violão. Violão a mim? Mas que é isso, gente? Então, para mostrar que a gente realmente precisa viver esse processo de evolução e que a gente precisa compreender a necessidade do outro. E para compreender a necessidade do outro, a gente não pode querer estar falando o tempo inteiro. O silêncio se faz necessário para que haja espaço, para que você dê espaço para a pessoa viver a solitude, se expressar no momento que ela achar mais adequado. Porque, amiga, tem horas que alguns diálogos num contexto vai gerar mais efeito negativo, né? Vai trazer mais consequências ruins que solucionar uma demanda, solucionar um problema.
Então, e isso tem tudo a ver com você gerir essas emoções. Tem pessoas, eu digo, a gente está na geração 2 barrinhas azuis de WhatsApp. Visualizou, pronto, visualizou, por que não me respondeu? Se você visualizou, por que não me deu uma resposta imediata? E não é assim. A gente não tem, não deve querer respostas imediatas e nem devemos querer dar respostas imediatas. É preciso filtrar, é preciso maturar, bebe uma aguinha antes. Eu brinco, até para TDR planeja, né? Primeiro descarrega no chuveiro, fala tudo que você quiser falar. Por quê? Porque depois, meia dúzia de palavras ali que você falaria, que seria uma faca no coração do outro, no sentimento do outro, na autoestima do outro, já foi eliminada. Você já deu ali uma peneirada, né? Já meio que Sabe que deu uma limpada. Pode falar, querida. O Fernando Pessoa, eu não vou ter decorado as exatas palavras, tá? Mas o Fernando Pessoa dizia que enquanto nós não enfrentarmos a dor da nossa própria solidão, nós vamos buscar, nós vamos tentar nos encontrar, alguma coisa assim, nós vamos tentar nos encontrar em outras metades. E aí ele finaliza dizendo assim, para ser dois, antes é preciso ser um. E eu acho que é bem isso que você está falando, né? Às vezes, nos relacionamentos, a gente não dá espaço para o outro ser um, né? A gente quer o outro, mas isso é a nossa busca. É a gente se buscando na metade que é do outro, que é ele inteiro, né? E eu achando que ele tem que me dar metade. Deixa o outro inteiro e vai ser inteiro também, né? Perfeito. Perfeito. E os dois, né, se unem, se complementam no sentido de que um ajuda o outro a evoluir. E tem uma coisa claro. da CNV que eu amo, que é não tem como você dar o que você ainda não desenvolveu em si. Então não adianta, fantástico. Você não vai conseguir dar empatia se você não desenvolveu autoempatia, você não vai ser indulgente se você ainda não conseguiu praticar autoindulgência, você não vai ser compassivo se você não tem autocompaixão. Então é muito interessante que isso que a Silvia falou é o cerne de todas essas questões. Evolui o eu. Depois que você evolui o eu, tudo à sua volta começa a mudar, porque não que as pessoas mudaram, mas é porque o seu olhar em relação às pessoas, em relação aos sentimentos, em relação às flechas que lhes são atiradas, em relação aos atos violentos que lhes são dirigidos, já serão outros. O seu olhar é outro, suas reações são outras. E eu acredito muito, muito nesse processo evolutivo. Eu até completaria isso que você está falando com outra frase do Freud, né? Essa é meio comum não, conhecida. Ele dizia, né? Olha, aquilo que me incomoda no outro é meu, né? É duro, né? Eu digo pro pessoal, às vezes as pessoas vêm fazer terapia e na primeira sessão começam a chorar, né? Eu disse, eu não disse que ia ser fácil nem que não ia doer. Eu só disse que ia ser bom. Eu não minto para ninguém. É cada lapada que o pessoal leva e eu já levei as minhas também, né? Então, às vezes, a gente, num relacionamento, por exemplo, conjugal, com um chefe gestor pata, a gente fica muito porque ele, porque ela, e não para olhar o que é que desse outro, né? Aquilo que me incomoda no outro é meu. O que é que esse outro está espelhando em mim? O que é que eu tô... E é tão interessante que quando eu começo a trabalhar isso com alguns casais, por exemplo, aí eles chegam, no primeiro momento, ela vem, por exemplo, com a queixa. Porque quando ele faz isso, me incomoda, não. Aí eu trabalho, tá? Isso tem a ver com aquilo. Tá. Ela resolve aquilo, ela entende que aquilo é dela. Aí chega na outra semana, lá pelas tantas, o casal vem, porque eu disse isso e aquilo. Eu disse, tu se incomodou? Não. Por quê? Porque eu já sei que isso aí é por causa daquilo, aquilo outro. Ou seja, quando você se conhece, o outro nem lhe incomoda mais, porque você já identifica. Você identifica o que é seu. Que está precisando ajustar e que não está no outro.
Isso é muito, Já muito nem, aí já não dá mais pra... Aí eu fico vendo assim, parece que o primeiro querendo que o outro se incomode, sabe? Antes queria que não se incomodasse, depois ele tá... como é que não está se incomodando mais? Entendeu? perfeito, perfeito, perfeito. Ai, ai, vamos ver aqui os comentários, porque a gente já tá indo já para finalização. As pessoas acham bem mais fácil colocar a culpa nos outros, dos presos. E eu acredito assim, sempre em alguém, né? Não tem, e é realmente a falta de protagonismo, né? De tipo, não, peraí, deixa eu resolver. Eu tenho uma amiga que fala assim: se olhou no outro, ela faz uma releitura. Se olhou no outro e doeu, toma que é teu. Ela brinca, ela faz um trocadilho assim, Toma, eu é isso acho aí. massa. Freudiana. Freudiana. Aurélia, tenho me reinventado todos os dias depois de acompanhar a Évila. Gratidão, minha querida, que bom. Gandhi disse: aos outros dou o direito de ser o que são. A mim dou o dever de ser cada vez melhor. Perfeito. Eu acredito muito nisso, Léo. Ó, você arrasou. Foi Léo, né? Foi. Acredito muito nisso. De que quando a gente se compromete em evoluir, é por aí que a gente vai promover uma evolução. Né? Assim, porque começa daqui, gente. Não tem por onde, não tem por onde correr. Né, amiga? Começa exatamente desse centro. O Freud... Desculpa eu citar muito Freud, mas é porque eu sou realmente meio apaixonadinha por ele. Sim, adoro. E ele dizia também assim, o ser humano não gosta de liberdade, porque a liberdade exige autorresponsabilidade. Perfeito. E liberdade gera o ser humano liberdade o gera ser humano angústia. quer Isso. O ser humano quer aprisionar o outro. Ele quer ter esse poder de dizer, mas foi o outro que isso, foi o outro que aquilo, foi o outro. Cadê você nisso tudo? Cadê você na sua própria fala? Né? Então, quando a gente entende que a nossa liberdade está Amiga, na estamos nossa... com 1 minuto e pouquinho. Para não cair, a gente não encerrar. Vamos. Fale, termine e já se despeça. Não, só tenho que agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Se tiverem dúvidas, me procurem, peçam aí meu contato para a Évila, terei a maior alegria do mundo em respondê-los. Pois bem, gente. Obrigada, Évila, demais. Eu que agradeço, amiga, demais. Que noite, que diálogo. Amei, aprendo muito contigo.